Muito boa tarde a todas. Queria começar por agradecer à Raquel Rato por me ter convidado para moderar esta mesa redonda. Para mim é uma honra e uma alegria estar aqui com a Margarida Gil. Portanto, vou começar por apresentar a Margarida. A Margarida é licenciada em Filologia Germânica pela Universidade de Lisboa. Trabalhou no cinema desde muito cedo, tendo colaborado com João César Monteiro em Que Farei com Esta Espada. Ingressou logo a seguir na RTP, primeiro como colaboradora e mais tarde como realizadora, e foi nesse contexto que realizou com a cooperativa Sine Qua Non, Clínica Popular Comunal da Cova da Piedade e empregadas domésticas para todo o serviço. Foi atriz e assistente de realização em Veredas, de César Monteiro, e mais tarde voltaria a ser assistente em Silvestre. Realizou Relação Fiel e Verdadeira em 1987, Flores Amargas em 88, Rosa Negra em 92, entre outras longas metragens, a mais recente das quais Mar em 2018. Foi professora no Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade Nova de Lisboa. Qual é a lente? Portanto, eu queria começar por perguntar à Margarida, já que esta conferência se debruça sobre o cinema das décadas 70 e 80, como viveu enquanto cineasta a Revolução e o PREC? Uma correção primeiro, desculpe, mas é que a Clínica de Cova da Piedade não foi com a Sine Qua Non, foi sozinha na RTP. Foi sozinha, sim. Peço desculpa, então Sim, encontrei a foi o informação primeiro. errada Não. na internet. Eu nunca trabalhei com nenhuma dessas cooperativas. Nunca trabalhei. Fiz parte do Grupo Zero, mas foi literalmente, eu estava já a fazer tanta coisa que fiz parte, acabei por não realizar nada no Grupo Zero autónoma. Então mesmo empregadas domésticas também não foi no... Não, fui só eu. Então anda a circular informação errada na internet. É muito boa essa clarificação. Sim. Obrigada. Como é que foi? Foi uma sorte muito grande minha, que tinha 23 anos, não tinha feito 24. Já estava, claro, muito envolvida politicamente não diretamente. Portanto, estava muito alertada. Tinha-me despedido pouco tempo antes do emprego de funcionária pública, Santa Casa da Misericórdia. Assim, de repente, com medo de ficar funcionária a vida toda, deu-me assim um rompante e acabei o curso de letras sem ser como voluntária. Apanhei os Gorilas em 72 e, portanto, apanhei os movimentos de medicina que tocavam na Faculdade de Letras. De certo modo, fui-me envolvendo. O meu irmão mais velho, que era artista, músico, fazia happenings e coisas de vanguarda com a Luísa Neto Jorge, conheci o João César, aliás, com pessoas que já pousavam muito no Monte Carlo. Portanto, comecei a ter uma vida paralela ao meu emprego. Era uma miúda, tinha 18 anos. Comecei a ter uma vida paralela muito por causa do meu irmão. Comecei a ver os filmes de Godard. Portanto, a minha personalidade, vinda da Covilhã, como se fosse uma criança vinda de uma cidade de província, não é? Vai-se fabricando ali, também vendo como é que era o universo de uma empresa pública, do que é que isso significava. Para mim foi muito importante ter trabalhado aqueles 4 anos na Misericórdia, e que depois coisas que encontrei mais tarde na RTP, que é o funcionalismo público, as hierarquias sociais, a forma como se entra, o privilégio. Eu entrei por cunha de um tio meu, advogado da Santa Casa, porque a fábrica onde meu pai trabalhava tinha falido, os têxteis da Covilhã estavam todos as fábricas faliam todas. E, portanto, de repente a fábrica, o meu pai ficou sem trabalho, nós tínhamos vindo todos para Lisboa e nós todos fomos trabalhar assim de um dia para o outro. Um choque terrível. Mas foi extremamente importante para mim. Acho que aqueles anos que eu tive imensa sorte, que também ia fazendo o curso lá, portanto deixavam-me perfeitamente trabalhar. Funcionalismo público, com aquilo que tem de mau e de bom. Quer dizer, trabalhava o menos possível. Eu sentia que aquilo havia ali sempre uma situação de privilégio e de corrupção. Portanto, há muita coisa que eu aprendi para a minha vida toda que foi ali, que percebi que a corrupção e o privilégio andam sempre juntos
E eu tive a sorte de ter o privilégio. Era muito atrevida e bastante bonita também. Foi uma sorte. Tudo isso junto são privilégios, que somam a privilégios. E o facto... Aí comecei a desenhar, por exemplo, desenhar consecutivamente. Isto é, ocupei o tempo livre de uma forma que foi importante para mim, do ponto de vista literário, do ponto de vista universitário, porque fiz lá o curso, e do ponto de vista também do meu futuro como pintora, ou não sei como lhe chamar. Bom, e depois a Misericórdia ficava em cima, propriamente, da Cinemateca, Palácio Foz. Portanto, a minha sorte foi gigantesca. Além de ter o meu irmão também lá, que tadinho, que não fazia absolutamente nada, e eu, apesar de tudo, também praticamente nada. A minha outra irmã fez um bocadinho mais. Estávamos ali em situação de captura, porque tínhamos de estar até às 5h30, mas de privilégio. E isso dá para perceber muita coisa. Bom, isso por um lado. Depois comecei a ir às sessões da tarde, Murnau. Bem, imaginem o que é uma miúda chegada de Covilhã, apanha com o cinema ali à beira do trabalho, à saída do trabalho. Essa foi a minha grande sorte. Foi aí que conheci o João César e mais não foi levada pelo meu irmão, já foi o meu instinto, acho eu. Pronto, começou ali. Isto é o antes de 25 de Abril. Depois apanho os Gorilas, foi uma coisa muito importante em letras, grandes movimentações, fecham para a associação, eu começo a tomar parte. E quando chegou o 25 de Abril eu estava totalmente apta a mexer-me. E a mexer-me, por um lado, na própria faculdade, participando em coisas, e depois surgiu, comecei a trabalhar com o João César, logo, um bocadinho antes, mas depois, no 25 de Abril, fomos fazer o que farei eu com esta espada, como tudo, atriz, assistente, tudo. Isso foi uma experiência extraordinária. E não havia assim nada preparado, tivemos que improvisar, e foi com a Cássio, da Almeida. Foi um filme que muito importante, muitíssimo importante. Porque também fiz a produção, que é uma coisa para a qual não tenho jeito nenhum, mas a coisa que eu fiz, por exemplo, para vos mostrar quão pouco jeito tenho, foi deitar as faturas fora a seguir à filmagem. Eu não fazia a mínima ideia que era importante guardar as faturas. Então deitei tudo para o lixo. Não tínhamos noção nenhuma do que era isso, de contabilidade, prestar contas. Não sei. O resto fazíamos tudo e não havia nada que fosse impossível. Devo dizer uma coisa, quando foi 25 de Abril, eu tinha uma máquina fotográfica baratíssima, pequenina, e eu ia muito ao Cinéfilo, que era nas instalações do século, e então dizia que era do século, nem me perguntavam, mostre lá a identificação, nada, não é? Fui das primeiras pessoas a entrar na PIDE, fotografei, só que muitas das fotografias não ficaram, porque não, esqueci-me de parar, aquilo era uma excitação tal, mas tenho algumas coisas preciosas, pequeninas, preciosas. O assalto à censura, tudo isso eu fotografei e fui das primeiras pessoas a entrar lá. Eu ainda fotografei, mas isso não ficou, os papéis dos PIDES a fumegarem. Eu lembro que o Acácio filmou, porque encontrei o Acácio lá. Toda esta coisa de envolvência, e depois aconteceu-me aquela coisa miraculosa de eu estar no 1º de Maio, na manifestação, e a Maria Alberta Meneres passa-me um cartaz que dizia: a poesia está na rua.
A frase era da Sofia, eu só soube depois. Eu andei com aquilo, o encontro era escritores, porque era sobretudo com eles que me dava, mas também estava o Glauber Rocha, por exemplo. O ponto de encontro era a estátua do António José de Almeida, né? Ali ao pé do bairro do Arco Cego. Encontrámos lá, eu estava lá com poesia, está na rua e vejo um tipo lá embaixo, que era quase assim, pequenino, era o Glauber Rocha, que vinha ensinar como é que se fazia a Revolução. Mas esse cartaz marcou uma pintura da Vieira da Silva, foi super fotografado, filmado, e eu fiquei admiradíssima depois, porque, olha, era eu. Mais uma vez, foi realmente uma sorte. Eu tenho tido, assim, momentos muito... Só posso agradecer. E outros terríveis, mas pronto, a coisa vai compensando. Depois, na televisão, eu acho que entrei muito por causa do Fernando Lopes, que ia ao Monte Carlo. Nós íamos todas as tardes ao Monte Carlo, que era a minha segunda universidade, e no Monte Carlo havia a mesa dos surrealistas, a mesa dos neorrealistas, a mesa dos fascistas, que aliás correram connosco, e era um espaço fabuloso, um espaço de convívio, de aprendizagem. Era para lá que eu ia ler e estudar, e namorar, encontrar amigos. O Monte Carlo foi muito importante. Peço imensa desculpa pelo atrasar. Sim. Não, é que deste lado. Fica aqui neste lado. Ora, eu ia no Monte Carlo. No Monte Carlo foi a minha segunda universidade, paralela, talvez mais importante do que a outra. E aí o Fernando Lopes recomeçou na RTP e de repente surgiu uma hipótese de eu ir para a RTP, mas eu, na altura, era extremamente arrogante e achei que a RTP era horrível, a televisão e tal. E eu depois gostei imenso, não é? Mas fui naquela ideia de que horror, mas eu preciso trabalhar e tal. E foi aí que, naquela altura, era gente espantosa que estava lá, espantosa mesmo, e que davam liberdade total, mas o total era mesmo total. Escrever os textos, filmar, com equipas ótimas. Gente do cinema da RTP na altura era do cinema, havia uma aprendizagem. Eram técnicos extraordinários, os operadores de câmara, diretores de fotografia, eram mesmo gente muito, muito, muito boa. Era uma miúda que sabia lá o valor deles, fui aprendendo com o tempo. E o primeiro filme tive uma sorte, não tinha televisão, ainda vivia em casa dos meus pais, e uma vez chego a casa e tenho um recado do Fernando Lopes a dizer que o filme que eu tinha feito, o primeiro documentário, era uma coisa assim, assado, água fresca, não sei o quê, brisa. Assim, uma coisa muito elogiosa. Fernando Lopes era uma pessoa que gostava de gostar. E era um entusiasta sempre, era uma pessoa. E depois até ganhou um prémio e tal, mas fiz aquele filme por instinto, não sabia grande coisa, foi muito às apalpadelas, ajudada por aqueles incrivelmente bons técnicos. A minha ideia é que eram assim, gigantes em tudo. Fiquei com essa impressão mesmo. E as montadoras, luvas brancas, realmente era ainda um resto de uma tradição também cerimoniosa com os materiais. Depois era em película. Para eles ainda, os realizadores ainda eram, mesmo sendo eu uma miúda, mas era realizadora. Ali, pelo menos, naquela... Isso para eles
eu sempre senti um imenso respeito. Tive realmente a sorte de trabalhar com gente que me respeitou sempre. Nunca me fez sentido. Lá vem esta, de não sei onde, da Faculdade de Letras, filma aqui, filma ali. Quer dizer, não, nada, nem pensar. Pronto, os documentários foram assim feitos e esta liberdade que eu tinha perdia quando entrei como realizadora mesmo. Fiz o curso. A partir daí perdi completamente a liberdade. E deixou de ter interesse. Foi mesmo uma tarefa alimentar. Posso ter tido coisas interessantes, boas, mas foi tudo conquistas a pulso. A maior parte das coisas não eram, nem sequer havia respostas. Aí enfrentei a instituição no que ela tem de péssimo. Pronto, também mudaram os tempos e, portanto, o cinema veio de certo modo um bocadinho por aí. Se calhar eu não teria feito nunca cinema se tivesse continuado a fazer documentários com aquela liberdade. Eram documentários muito deslizantes para a ficção. Mas pronto, era a minha expressão. Acho que agora parávamos aqui um bocadinho. Boa tarde, Luís. Boa tarde. Vou apresentar o Luís Galvão Teles, que é cineasta, produtor, argumentista e ator. Foi assistente de realização na RTP e frequentou o Institut de Formation Cinématographique em Paris, em 1968. Foi desde cedo membro do Centro Português de Cinema e fundou a cooperativa Cine Qua Non em 74. Após o 25 de abril de 74, realizou várias curtas-metragens sobre os acontecimentos desse período, reunidas no filme coletivo As Armas e o Povo. Realizou o filme A Confederação, O Povo é que Faz a História, em 78, que recebeu o grande prémio do Festival Internacional de Cinema da Figueira da Foz e uma menção honrosa no Festival de Cinema de San Remo. A comédia A Vida é Bela, em 82. Regressou à realização com o filme Retrato de Família, em 92. E, em 1997, fundou a produtora Fado Filmes. O seu filme Elle contava com a participação de nomes como Miu Miu, Carmen Maura, Marta Keller, Marisa Berenson, Guesh Pati e Joaquim de Almeida. Em 2000 realizou para a SIC o telefilme A Noiva. O filme Tudo Isto é Fado estreou em 2004 e em 2007 seria lançado o filme Dot.com. Mais recentemente, em 2016, estreou os filmes Gelo e Refrigerantes e Canções de Amor. Portanto, eu se calhar começava por fazer-lhe a mesma pergunta que fiz à Margarida. Como viveu enquanto cineasta e enquanto fundador da cooperativa Cine Qua Non o 25 de Abril e o processo revolucionário? É assim, eu sou de uma, não digo uma meia geração, digamos assim, tenho uns passos de atraso em relação à geração que fundou o Cinema Novo. Cunha Teles, António Vasconcelos, etc. Eram todos mais velhos do que eu, tinham 5, 10 anos mais, e tinham todos experiência de cinema anterior, coisa que eu não tive, só no último ano da faculdade, ao terminar o curso de Direito, em 67, é que eu fui ao mesmo tempo que havia uma figura que era de ser voluntário para não se ter de ir às aulas, fazer só testes, e então inscrevi-me como voluntário, que indignou bastante a minha família, e isso do cinema, etc, etc, eu costumo, mas depois acabaram por me acolher de novo. E pronto, enquanto voluntário fui assistente de realização na RTP durante 10 meses. Concorri, fiz um concurso, tinha colegas magníficos, um deles que faleceu, o Firmino, muito novo, que era um excelente realizador. Muitos outros se ficaram para a assistência de realização. Eu, na altura, fiz o curso para a assistência de realização e entrei como assistente de realização. E como assistente de realização, encontrei bons realizadores, realizadores especiais, como sobretudo com quem eu trabalhava, que era o Pedro Teu, e outros que era apenas uma função que estavam ali a exercer, e por mais do que isso. Mas havia o Estopado, por exemplo, não é? O Oliveira Costa, se não me engano, que tinham, digamos assim, um pouco o sonho do cinema. O Pedro Teu chegou-se a fazer um filme até,
e, portanto, havia isso, mas não havia cinema a sério, que era aquilo que eu queria, e, portanto, eu resolvi, pronto, depois disso, tinha sido também estagiar no Instituto de Meios Audiovisuais de Educação, era tudo o que eu tinha feito no cinema, não tinha qualquer ligação, a não ser aos cineclubes, era um grande frequentador dos cineclubes e de ver cinema, e então inscrevi-me, consegui uma bolsa e consegui trabalhar, fazer um curso em Paris, e então inscrevi-me no IDEC, que era um antecedente da FEMIS, portanto era a grande escola de cinema de França, não é? Portanto, e das maiores escolas de cinema mundiais. Acontece que eu inscrevo-me no final de 67, acontece que há um maio de 68, portanto, como sempre chego atrasado às coisas, e cheguei a Paris em setembro de 68, sem saber o que é que havia de fazer, porque o IDEC tinha sido fechado. Portanto, eles decidiam, foram os próprios membros, não havia condições, que era preciso gastar na rua, etc, etc. E, portanto, fiz uma escola privada muito interessante, que se chamava o IFC, Instituto de Formação Cinematográfica, onde entre as pessoas estava o João André Fesqui, crítico de cinema, um americano, estava a falhar o nome, que escrevia nos caios de cinema, e não era só isso, quer dizer, era meu colega João Henri Roger, por exemplo, que co-realizou com o Godard os British Sounds, e as nossas aulas eram mais agitação do que elas propriamente dito. O próprio Godard passou por lá a fazer uns dos seus manifestos, a Marguerite Duras também, e, portanto, foi de facto, foram 2 anos de uma experiência extremamente interessante, e que tinha uma outra característica também, foi logo aquilo que começou bem. Eu era muito virgem nestas coisas todas, só tinha tido aqueles meses na RTP também. Foi a primeira coisa que nos disseram é o seguinte: nós não queremos começar a ensinar, queremos que vocês comecem a praticar. Reuniram-nos em grupo de 3 e fizemos um filme cada um até o Natal, e no Natal começámos então a aprender. Pronto, primeiro aprendemos com a prática, e depois agora vamos pensar aquilo que vocês fizeram. O que é que vocês pensam, o que é que nós pensamos, o que é que os nossos colegas pensam, etc. E no final, depois do segundo ano, acabei com uma média-metragem feita a meias com um franco-polaco, que é o Bestiaire, não é? Portanto, uma adaptação de um conto do Cortázar, e pronto, que teve em Sanremo, ganhou uma menção honrosa em Sanremo, etc. E foi um bocadinho o meu lançamento. Voltei para Portugal, fiz um documentário especial, um bocadinho para mim, especial, que é o Rio Minho, a gente chamava antecipada Rio Minho, mas era entre mês famoso sobre a pesca no Rio Minho, em que trabalhei com o Sintra, portanto, apesar de ser um documentário, com a Manuela de Freitas, com o Norberto Barroca, e sempre com uma agulheta em cima da cabeça, que era o serviço militar, não é? Naquela altura, porque eu tinha conseguido o adiamento, como tinha boas notas, etc., tinha conseguido o adiamento. E então, o serviço militar apanha-me em Paris a acabar o Bestiaire, e a grande questão foi: regresso ou não regresso, fico aqui ou não fico. Tomei a decisão de voltar, tinha família, era casado, estava para ter uma filha já, e resolvi voltar. E nessa altura começo a integrar-me, nessa altura já desde antes, porque eu já esteve muito ligado ao entremês, o José Fonseca Costa, não é? Portanto, digamos assim, pegou em mim e foi-me fazendo entrar, em primeiro lugar, no Centro de Português de Cinema, que já existia desde 67 ou 68, mas de que eu nem tinha conhecimento, e houve uma segunda reunião em 72 no Porto,
72, se não me engano, em que eu entro oficialmente no Centro Português de Cinema, apoio-me o acabar o Bestiaire e depois, inclusivamente, é do Centro Português de Cinema que eu tenho dinheiro para fazer a Confederação, uma parte do dinheiro, outra do IPC, não sei como se chamava, portanto, vou entrar no cinema e uma das entradas no cinema, estamos antes ainda do 25 de Abril, foi uma tentativa, não sou capaz de dizer, mas em 73, ou 73, penso eu que foi, do José Fonseca Costa, juntamente com as cooperativas existentes em Portugal e o movimento cooperativo, que era bastante forte naquela altura e que era um elemento importante do ponto de vista pré-revolucionário, não é? Que era a tentativa de criação numa cooperativa de cinema. Pronto, os tempos não o permitiram, ainda estávamos no fascismo, mas as coisas ficaram preparadas de tal maneira que mal se dá o 25 de Abril, passado pouco tempo estamos a preparar a cooperativa e a escritura da cooperativa é feita, se não me engano, em junho, ou maio ou junho do próprio ano, portanto, um mês ou depois da Revolução. Não é? E pronto, e entrei de cabeça, não é? Com a Sine Qua Non, cinema na rua, filmes a fazermos o que queríamos de certa maneira, portanto era sair para a rua, olhar, filmar, procurar, inventar também, não é? Pronto, e desde programas sobre, por exemplo, inventores, não é? Porque é uma coisa que eu achava imensa graça, porque eram pessoas que tinham uma personalidade própria, pessoas, muitas delas tinham vindo da África, etc, etc. Fiz uma série de programas sobre inventores, fiz ao mesmo tempo outras coisas mais importantes, daquelas as mais importantes, mais conhecidas, a mais conhecida talvez é o Liberdade para José Diogo, mas fiz uma outra, fiz uma que gostei muito, que era o circo, sobre um circo, portanto, e saímos, soubemos que havia um circo ali assim ao pé de Santa Cruz. Então, eu queria filmar um circo, é da minha infância, queria filmar um circo. Vamos procurar o circo, onde é que está o circo? E chegamos lá ao circo, só para vos contar coisas, a chegar ao circo, com o equipamento reduzido que nós utilizávamos, não é? E eles diziam, nem pensar disso, não entram aqui assim, só se nos pagarem. E nós estamos aqui para a Revolução, queremos divulgar essa coisa. Não, é porque nós estamos habituados a ser roubados pela televisão e não queremos ser roubados mais uma vez. Okay? E pronto, e nós lá lhes demos a volta e acabou connosco no palco a celebrar o filho de um dos membros do circo. Não é? Portanto, são coisas bonitas, não é? São coisas que não podem esquecer. Por outro lado, fiz um outro projeto com o Arnaldo Saraiva, que foi um projeto em Casegas, uma aldeia ali ao pé da Covilhã. Ele é de lá da Covilhã. E fizemos, aliás, dois, mas o outro não tínhamos muitas condições e não ficou grande coisa. Mas este que nós fomos fazer era filmar a procissão dos bêbados, chama-se Procissão dos Bêbados. Porque... Santa Bibiana. Santa Bibiana, isso não sabia. E então, era um dia e meio em que o padre era obrigado a entrar em cada casa e beber, os miúdos também, etc, etc, e acabava, de facto, na segunda-feira de manhã, acabava tudo bêbado. Então, nós chegávamos lá e as coisas estavam preparadas, o Reinaldo conhecia as pessoas todas, estava tudo preparado, e começamos pela missa e pelo padre. E o padre sobe ao altar e, antes de dizer qualquer outra coisa, diz: hoje é uma Páscoa especial, isto é a missa de Páscoa, é uma missa de Páscoa especial porque está cá connosco a televisão, eles se identificaram com a televisão, e está cá a televisão e, portanto, nem pensem em portar-se mal como nos outros anos. Portanto, portem-se bem, não é? Portem-se bem. A coisa que não aconteceu no dia seguinte era ver miúdos de 8, 9, 10 anos, não é? Mas com, ao mesmo tempo, uma alegria, portanto, tudo que é coletivo. Ao mesmo tempo, portanto, aconteceu outra coisa, portanto,
e o documentário anda sempre entre essas duas coisas, não é? Entre a tradição e o moderno, porque já tinha sido o 25 de Abril, já havia sinais do 25 de Abril por toda a parte, etc, etc. A certa altura acabámos o primeiro dia de filmagem, estávamos esfomeados, fomos a um bar comer qualquer coisa, e estávamos no bar, e de repente começam-se a cantar canções revolucionárias. Eu só tenho tempo de dizer ao Roque, o diretor de fotografia, vamos buscar a câmara a correr, não é? E que foram, não é? E trouxeram, e nós filmámos isso. E, portanto, o documentário faz o encontro entre essas coisas, não é? E numa atualidade presente e atuante, não é? Em que as coisas estavam mesmo a acontecer. E pronto, e depois encarreguei através da Confederação, que veio um bocadinho depois, não é? Portanto, foi filmada em 76, acabada em 77 e estreada em 78. Mas em 77 ganhou o prémio, foi o primeiro filme português a ganhar o grande prémio de coisa, que era do Festival da Figueira da Foz, que era um festival altamente prestigiado, não é? No ano anterior tinha sido, nunca me lembro, desculpa-me os nomes, tinha sido ganho por... Padre. Para o realizador americano, Milestones, acho que foi O Robert Milestones. para o Robert Crumb. Foi E no ano... Milestones. O filme Milestones, penso eu. Sim. Sim. E no ano... Milestones, sim. E no ano seguinte foi o filme do Luís Filipe Rocha, que ganhou. Portanto, criou-se ali uma entrada do cinema português que depois continuou, que não existia antes. E pronto, e continua a revolução, não por tanto tempo como nós queríamos, como nós tentámos, porque nós lutámos, mas há coisas que ninguém me tira e há coisas que ninguém tira a ninguém. Portanto, e digamos que eu tive com a cabeça sempre metida no molho, não é? E aliás posso-vos contar mais ou menos quando é que acabou, embora depois tenha continuado, assinado que tenha continuado, depois eu fiz a confederação na Cineconon e só saí em 1978 para fazer uma outra produtora, que tu não referiste aí, que é uma produtora bastante curiosa, que durou pouco tempo, que era a produtora que nós chamávamos de Gerações, porque o mais velho era o Fonseca Costa, mais uma vez uma iniciativa de Zé Fonseca Costa, depois era eu, com 10 anos menos, mais ou menos, que Fonseca Costa, e o terceiro era o Jorge Marecos Duarte, que depois ainda fez um filme, depois deixou o cinema. O Jorge Marecos Duarte, que está na televisão, a SPI, é um dos fundadores da SPI. E essa sociedade chamou-se Film Forum, do nome do Eisenstein, dada por Fonseca Costa, mais uma vez. A da Cineconon foi dada por António Macedo. Depois os membros da coisa eram muitos. O António Macedo é que criou o nome surgiu o nome da Cineconon. Mas, digamos assim, o ponto final, de certa maneira, de um espírito aventuroso até, não é? Nós corremos alguns riscos, não muito grandes, não andámos debaixo de balas e outras coisas do género, mas quando chegámos ao dia do 11 de setembro, do 11 de março, no dia do 11 de março, reunimos na Cineconon, digo que vamos arrancar para onde é que eles estavam, ali sim, em Tancos, exatamente, não é? Estava lá o Zeca Afonso, etc, etc. Vamos arrancar. E as pessoas disseram não, agora já é risco demais. Portanto, havia já também alguma ilusão, não é? Portanto, e houve uma decisão coletiva de não seguir. Não é? Pronto. E aí, de certa maneira, acabou, digamos assim, aquele espírito ainda continuou a funcionar. Eu ainda lá fiz o filme, o António Macedo, Fonseca já tinha saído também, mas foi extremamente rico os filmes que fez. Por exemplo, o António Macedo fez António Macedo não, já fazia Costa, um filme sobre Miklos Yanks,
com o Luís Filipe Costa, foram os dois a filmar, ele a filmar na Hungria, e é um filme lindíssimo. Portanto, fizemos coisas que não tinham a ver necessariamente com a Revolução. Este tinha, como é evidente, que era o outro lado também, digamos assim, da cortina. Mas, pronto, este, digamos assim, foi o 25 de Abril em que eu estive mergulhado e em que volto recorrentemente e de uma forma contínua e que faz parte. Agora, em dezembro, vai haver, portanto, uma projeção de novo sobre a Confederação no novo Cinema Batalha, portanto, o Cinema Batalha. Há uma exposição sobre a Confederação com a projeção do filme. Não sei mesmo se ainda se já restaurado ou não. E pronto, toda essa, e como o filme é sobre a Revolução, toda a exposição é também sobre a Revolução. E, portanto, mais uma vez, a voltar ao princípio, não é? Dando ciclos e ciclos e ciclos e voltando, não é? Enquanto cá estiver. Uma questão que atravessa os vossos depoimentos, os vossos testemunhos, é a questão da liberdade de criação, tanto a nível dos modos de produção como de uma certa experimentação formal. No caso da Margarida, a Margarida evocou a maneira como os filmes realizados para a RTP são marcados por uma determinação ou uma hibridação entre o documentário e a ficção, e parece-me que isso é notório no Empregadas Domésticas para todo o serviço. E o Luís sublinhou mais um cinema da urgência, filmado na rua, na tradição do cinema direto. E, ao mesmo tempo, também parece-me que nos vossos discursos há uma afirmação do cinema enquanto possível instrumento de transformação do mundo. E queria perguntar-vos como é que era trabalhar em termos da relação com a equipa, das hierarquias de trabalho nesse período. Como é que eram as dinâmicas internas, no caso do Luís, no quadro da Sine Qua Non, e no caso da Margarida na RTP, e também na ligação que referiu antes com o Grupo Zero. Queres começar tu? Queres? Eu já falei um bocado nisso há bocado, em relação aos documentários, quando eu não era realizadora da RTP. Nos primeiros filmes nem assinava, era o departamento que assinava, o departamento de programas político-sociais. Por isso até há alguns que não se encontram porque é difícil identificá-los, não é? E eles identificaram-nos, mas felizmente, como estão em película, espero que isso aconteça mais cedo ou mais tarde. Nessa altura, eu acho, eu tinha mesmo, eu já não me vou repetir, portanto, eu tive uma relação de respeito e mútuo, sendo que havia uma desigualdade grande. Eles tinham experiência, eu não tinha, eles respeitaram-me e eu também, e tive a sorte daquele departamento de cinema ainda existir da RTP e eu ter podido usufruir dele. Depois as coisas, uma pessoa vai crescendo, vai tendo outras exigências, e eu comecei a não querer muita coisa que era própria da linguagem televisiva. Não quer dizer que eu as usasse nos outros filmes, mas pronto, comecei também a ter, a saber, a aprender a olhar, e acho que isso foi moldando um pouco uma certa forma mais severa, mais esteticamente elaborada, do cinema que fui começando a fazer com... eu não faço uma grande distinção entre as equipas de televisão, por causa exatamente daquelas com quem trabalhei, e as do cinema cá fora. Não faço. Até porque usei, no primeiro filme, a maior parte da equipa trouxe-a da televisão, porque eram os que eu conhecia. Mas trabalhar com o Costa e Silva não é a mesma coisa que trabalhar com um operador de televisão, não é? Trabalhar com a Luísa Neto Jorge,
no filme não é a mesma coisa que trabalhar sozinha, escrevendo, fazendo tudo, muita aventura e tal. Portanto, o próprio ponto de partida, que foi uma adaptação de uma coisa extraordinariamente literária, que era o tal autobiografia da freira do século XVII, fez com que tudo tivesse que passar por uma peneira muito grande, muito fina. E aí eu já me senti capaz. Eu podia ter feito antes, perguntavam, mas porquê é que não? E eu nunca quis. Inclusive no Grupo Zero, eu tive a possibilidade de fazer longas já aí, mas eu não me sentia capaz. Não tinha nada a dizer meu. Não tinha vivido. E é preciso viver para fazer filmes, para fazer. Eu penso que a mudança tem mais a ver com o meu próprio desenvolvimento como pessoa e como espectadora de filmes, começar a ver filmes, começar a distinguir umas coisas das outras, começar a saber que opções fazer, ou pelo menos fazê-las, e acho que foi sobretudo isso. No meu caso, as coisas são um pouco mais complexas, porque havia várias linhas de tensão, se quiserem. A nível interno da Sine Qua Non, as pessoas tinham pensamentos muito diferentes, e houve entradas, houve saídas, havia contestações internas, mas, curiosamente, por causa da dinâmica fundamental que havia e na crença no cinema como forma de ação e de mudança e de criação, não é? As pessoas iam andando à pancada, mas fazendo as coisas em conjunto, com um outro conflito mais grave, mas que muitas vezes até eram produtivos, não é? E, portanto, houve, até 78, pelo menos, não é? Até porque depois isso acompanha o declínio, não é? Político, etc, etc, não é? 78 já faz parte de outro mundo, digamos assim, de outra época. E uns iam fazendo umas coisas, queriam mais, outros. Tínhamos, em grande parte, vou dizer porquê em grande parte, uma grande liberdade de criação. Porquê? Porque houve um pacto, acho que não teve escrito nunca na vida, com a RTP, como qual a RTP nos dava película, nos dava laboratório, nos dava sala de montagem e nos deixava fazer o que nós quiséssemos. Ok? Portanto, isso permitiu que tudo explodisse, não é? E nós, as câmaras nós tínhamos, não precisávamos, porque também arranjávamos na RTP. Tivemos momentos, e aí ao outro lado, de relações mais difíceis com diretores de programa, porque isto era tudo a ver com os programas, ver os programas, eles fazerem confiança em nós ou dizerem não queremos que vocês façam coisas sobre isto, sobre aquilo, etc. Nós conseguimos ultrapassar isso quase sempre. Tivemos um ou dois mais períodos um bocadinho mais limitados, mas não muito grandes. De tal maneira, portanto, eu fiz também a cooperativa da Torre Bela, por exemplo, etc, não é? Só com a liberdade para José Diogo é que a RTP, para a primeira vez, se recusou a passar um filme nosso. Que era diretor de programas? Não me lembro. Ora, isso foi em que ano? 75, deve ser. 75, com certeza. Mas eles passavam vários, não sei quem teria sido. E, portanto, isso foi, digamos assim, uma liberdade quase perfeita que eu acho que nós soubemos aproveitar bem também. Não é? Produzimos muito, produzimos bem, nem todas as coisas têm a mesma qualidade. Fizemos documentários, por exemplo, também sobre os trabalhadores de teatro, a difícil situação dos trabalhadores de teatro, uma coisa lindíssima feita pelo António Macedo, não é? Passámos às longas-metragens, o António Macedo depois fez As Horas de Maria, e pronto, e os filmes
ainda não está feito, por acaso é pena, um levantamento um bocadinho sistemático de tudo aquilo que vem da sine qua non. O problema maior não foi esse. O problema maior era, por um lado, o ICA como inimigo, por outro lado, porque queria ter um papel, por outro lado, portanto, todas as entidades militares, porque quando foi da lei de cinema e dessas coisas todas, havia muita tensão, muita intervenção e houve muita coisa que não se pôde fazer, pronto, por causa de certos compromissos políticos que nos cercavam e, portanto, não nos deixou ir tão longe como queríamos. Eu lembro, por exemplo, isto é só um exemplo, nós tomámos a Tobis e fizemos uma Assembleia Geral, 300 pessoas, sei lá, do género. E eu fui nomeado presidente da Comissão Administrativa, ou não sei o que, da Tobis. No dia seguinte estava demitido. Já não era, não é? E pronto, portanto, dada a inconstância das coisas que havia, não é? E que impediam, às vezes, um certo ritmo certo. Mesmo o tempo e as dificuldades que houve, aí mais até entre nós, de encontrar uma forma comum de montar as armas e o povo, explica que o filme não tenha podido ser a maneira do 25 de Abril como deveria ter sido, não é? Eu incluo-me nos culpados, fomos todos. Ninguém foi, depois foi Matos Silva, mas até bastante tempo mais tarde, pegou naquilo e disse isto tem de ir para a frente, e nós continuávamos, mas pronto, isso é uma pena. E depois houve um outro confronto que foi talvez o mais difícil de todos, porque foi um confronto duro. Para mim foi um confronto extremamente duro, que é o confronto com os meus colegas que tinham opiniões radicalmente diferentes, que era entre as cooperativas, a Cinequipa, a Cineconon, a do João Roque, a certa altura houve a ACOBAC, que juntava várias cooperativas, e as unidades de produção, não é? Que achavam que o cinema devia ser parte do Instituto Português de Cinema e ser, digamos assim, um departamento do Instituto Português de Cinema, não é? Ou ser um departamento, ou ser o departamento, ou ser o Instituto Português de Cinema. Era a Mosfilme. Hã? A Mosfilme. A Mosfilme, exatamente. Não, mas era esse o projeto. As discussões eram lá naquele segundo andar que havia do IPC, lá no Palácio Licim, em São Pedro de Alcântara, e lembro-me de várias coisas desagradáveis, pronto, umas discussões mais desagradáveis do João Botelho a passar por mim cá embaixo, naquela entrada, não sei mais. Pois, vocês vão ver, vão ser todos, não sei o quê, o João Botelho, percebes? Pronto, vocês vão ser todos tramados, o cinema somos nós que o fazemos, e não sei o quê. Pronto, e nós perdemos de facto a cabeça, não digo do nosso lado também não, que eu não tenha perdido também a cabeça. Esse foi, talvez, o lado mais doloroso e o lado que mais impediu, de facto, um progresso coletivo e acabou por ser, digamos assim, duas correntes lado a lado, no fundo com princípios com objetivos de certa maneira idênticos, mas com princípios e meios de trabalhar diferentes. E isso, sinceramente, é a minha tristeza de Abril no cinema. Antes de abrir a discussão, queria fazer-vos uma última pergunta. Como é que era a vossa relação com as comunidades e com as personagens filmadas? Porque, digamos que o aparato cinematográfico é em si um aparato já que cria uma certa hierarquização e também pensava na vossa relação em termos de diferentes classes sociais, diferenças de género e a outros níveis.
como é que foi esse encontro, no caso da Margarida, por exemplo, com as empregadas domésticas para todo o serviço? Foi ótimo. Não havia diferença. Eu e elas éramos iguais. Nunca... Só tinha problemas com as ciganas que liam a sina no Parque Eduardo VII, porque elas sempre não permitiam e ainda agora não permitem. Tirando isso, havia uma grande inconsciência do fator técnico. Era uma novidade, de certo modo, mas também não havia cerimónia, quer dizer, não havia grande... Ai, a câmara, estou a sentir a câmara. Mas já não havia quase iluminação. E eu, nessa altura, por exemplo, nesses documentários, trabalhei com o João Rocha quase sempre, que era um operador genial. Fazia tudo câmara à mão e era muito bom no laboratório. Aliás, ele tinha vindo do laboratório. Não havia quase iluminação. E os meios eram bastante ligeiros. Não era propriamente um trabalho de cinema com a câmara, com a limpa, etc. Não é? São coisas diferentes. E a minha relação foi sempre uma relação de empatia, porque eu só filmava coisas nas quais me envolvia profundamente. Tanto assim, isso aconteceu depois também com o Timor, com os refugiados. Eu nunca fiz nada, para já que alguém dissesse não pode filmar, nunca fiz. Depois eu só filmo aquilo pelo qual me interesso. Consegui, mesmo na RTP, com as dificuldades todas. E, portanto, aí há sempre um estado amoroso, um estado de empatia, de fusão. Por isso eu nunca tive dificuldade. Se tivesse, desinteressava-me, não iria insistir. É absolutamente idêntica a minha opinião geral, porque o país estava assim. Sim. O país que não conhecia as câmaras da rua começou a conhecê-las logo no dia 25 de Abril. E começou a ver que havia ali uma coisa nova, mas que era uma coisa que estava com eles, em primeiro lugar, não é? E, por outro lado, nós trabalhávamos com equipas mínimas, não é? 3 pessoas, normalmente, 4 no máximo, e com 16 milímetros, câmaras de 16 milímetros, as Atom é raro, isso foi só mais tarde, com as Coton, com as Eclair Coton, que eram câmaras de ombro, não é? Que faziam parte do corpo do operador, portanto, não era aquela coisa que se está aí no ouvido, não trabalhávamos com o tripé, não é? Portanto, exceto raramente, para fazer coisas, etc., não é? Especiais, não é? Para fazer uns planos ou fazer coisas. Por outro lado, nós vínhamos claramente, havia reações como aquela do circo, não é? Portanto, o circo pensou que nós éramos do outro lado e imediatamente, quer dizer, quase pegaram em pedras para nos atirar. E houve ali um grande trabalho, mas olha que nós vamos fazer isto, nós queremos fazer isto, temos a maior dimensão por vocês, etc, etc. Portanto, e fizemos esse trabalho, digamos assim, que as pessoas estavam muito prontas a aceitar, porque já estavam a saber que as coisas estavam a mudar e, portanto, sabia que havia pessoas que estavam a tentar fazer isso. Não é? E não eram só as pessoas da televisão que iam lá, pronto, e que não... o que era que não lhes pagavam. Portanto, levávamos e depois não lhes pagavam quase nada. E outra coisa era, pelo contrário, as pessoas vinham-nos puxar, deixe-me falar, eu também quero falar, deixe-me dizer, eu tenho uma história para contar, ouça isto, e não sei o quê, não sei mais. Portanto, havia isso, não é? Pronto. Claro que havia, por vezes, e por exemplo, eu tive isso... não tive, não. Isso foi no filme lá, do alemão, do austríaco. Na cooperativa da Torre Bela, eu estive com o Camilo, conheci o Camilo na altura, era o Camilo que estava na altura a dirigir a cooperativa. Mortágua. Mortágua. Exato, Mortágua, Camilo Mortágua. E, inclusivamente, conta coisas em que se expõe até um bocadinho, portanto, de coisas, porque a conversa foi feita de tal maneira que eu quero perceber o que é isto, como é que isto funciona,
com as suas coisas boas e as suas más, não é? E ele aceitou isso, não é? Diferentemente do outro, que é um filme mais imposto, do filme austríaco, e depois é muito curioso, é um trabalho que eu louvo e que agradeço, o trabalho que o Verde, como é que ele se chama, Luís, não é Verde, chama-se sempre Verde, que fez a Linha Vermelha. José Filipe Costa. Sim, José Filipe Costa, que fez comparando os dois filmes. Portanto, e desmontando um bocadinho um pelo outro e mostrando um bocadinho a inocência do meu em relação ao outro. Pronto, porque eu era muito inocente e pronto, e filmava inocentemente, não é? Portanto, de maneira que acho que, pelo contrário, não é? Era a alegria de perceber que as pessoas queriam falar, que as pessoas queriam ter a sua voz, que as pessoas estavam ali assim para participar, para partilhar, mesmo que fosse a dizer às vezes asneiras enormes ou coisa assim do género, que nós trabalhávamos com isso também. Pronto, e falávamos com as pessoas e tentávamos fazê-las perceber certas coisas que elas, se calhar, não tinham percebido, porque havia, portanto, como também entre os cineastas, não é? Muitas opiniões diversas e muitas posições diversas, poucas, digo eu, que eu tenha apanhado do ponto de vista partidário, não é? Porque essas eram as piores. As que haviam eram mais políticas de fundo, não é? O que é mais importante, se é primeiro tratar da fome, se é trabalhar também a cultura, se é as casas, se é o campo, percebes? Coisas desse tipo aí havia oposições, não é? Mas eram oposições criativas, partidárias. Claro, tenho exemplos disso, não é? Portanto, e o primeiro está num filme que eu não sei se tu falaste, que eu acho que é o... sim, desculpa. Claro que falaste, eu estou a falar de uma cena desse filme, das Armas e o Povo, que é, porque eu com o Fonseca Costa e com o Roque estivemos no estádio 1º de Maio. Portanto, não sei se vocês sabem, é bom, se calhar, porque faz parte digamos assim, da história, e o mal acontece o 25 de Abril, eu estava fora de Lisboa, reúne-se no Sindicato de Cinema, depois teve um papel importante, difícil, na reunião das pessoas, essas coisas todas, por iniciativa do Cunha Teles, reúne-se, e é aí que o Cunha Teles propõe fazer-se o 1º de Maio, põe à disposição todas as suas câmaras, todos os seus bobinos que têm, etc., etc., e propõe que os cineastas presentes e os outros que se juntassem se dividam em grupos pequenos, normalmente 3, e que cada um vá para um sítio diferente, desde a Madeira, Corto Semedo, Setúbal, pronto, ao 1º de Maio, à Avenida Almirante Reis, com aquele plano absolutamente famoso do Fernando Lopes, lá de cima do prédio, com o Glauber Rocha, que se juntou no Terreiro do Paço com o Escudeiro, juntamente com o Escudeiro, etc., não é? E pronto, e isso foi a primeira coisa, de qualquer maneira, onde começou a haver, no estádio 1º de Maio, não é? As coisas políticas, as coisas partidárias. E é curioso, se virem bem, eu não revejo o filme há muito tempo, mas lembro perfeitamente durante a filmagem, e eu estava a filmar, e o Zé Fonseca e eu estávamos, eu mais novo, mais miúdo, não sei o que, estava mais o Zé Fonseca a dirigir, e eu estava mais a olhar e a dar toques, aquilo era muito por toques do cotovelo ao Roque, né? Pronto, porque via-se os bastidores, portanto, e filmámos um bocado de bastidor, embora estivéssemos no estádio, portanto, via-se um tipo, estava o discurso do PC, há uma coisa qualquer, há um olhar dali assim, há um tipo que vem ao lado, que fala com o outro ao ouvido, etc., etc., e esse tipo de coisas, isso está lá documentado. Não tanto como eu gostaria, mas está lá documentado também. Eu tive uma experiência com esse lado muito negativa, porque
Mas isso foi ao nível do departamento. Eu trabalhava no departamento de programas político-sociais, que tínhamos planos para fazer coisas sobre educação, etc. Fomos corridos, pura e simplesmente, uma vez, na 5ª Divisão, um coronel gonçalvista, mas assim, fanático e deslocado, mas correu connosco mesmo, portanto, fechou o departamento. O departamento voltou a abrir e depois, mais tarde, no tempo do Vicente Jorge Silva, fomos outra vez corridos porque fizemos uma coisa sobre a intersindical, etc. Fecharam outra vez o departamento, fechou definitivamente. Também fui corrida, eu e outros colaboradores, na rádio, tinha um programa de rádio sobre a Antena 2, por acaso, deu imenso gosto de fazer. Eu, João Freitas Branco, fomos todos corridos nessa altura, já não sei por corrente. Portanto, isto era assim, uma onda que vinha e levava, varria, e era terrível, eu não havia nunca segurança nenhuma. Quer dizer, uma cooperativa, apesar de tudo, tinha mais força, mais... Porque nós tínhamos a nossa independência, não é? Agora, individualmente, não. Era quando o João César fez e passou pela primeira vez o Farei eu com esta espada, estava o Conselho da Revolução, o Correio Jesuíno, nunca mais me esqueci, da 5ª Divisão, presente numa mesa redonda, assim um anfiteatro, um plano geral, assim uma coisa. Bem, bateram no filme de tal maneira, por acaso foi aí que o Leitão Ramos fez uma grande defesa, nunca mais me esqueci disso, fez uma defesa do filme, porque foi assim esmagado completamente, porque aquilo era antirrevolucionário, porque aquela revolução era esquerdista, a manifestação 7 de Fevereiro era esquerdista e não sei o quê. Aquilo foi uma patada, uma coisa muito violenta. Portanto, era um tempo, não havia tempo a gente perceber de onde é que vinha aquele... Pronto, já lá não estávamos, já tínhamos corrido. Bem, o departamento, por simplesmente, acabou em 77. Apareceu o PS em força, com os tipos absolutamente sinistros, fecharam o século, fecharam o departamento de programas político-sociais, apareceram os homens de mão do Manuel Alegre, tenho que dizer isto porque isto é rigorosamente verdade, os homens de mão absolutamente bombistas na televisão, tomaram conta da televisão, e pronto, depois, e o Muniz, na altura que entrou o Zé Eduardo Muniz, no programa de atualidades, que era o sucedâneo do nosso departamento. O nosso departamento era isolado, onde teve o João Benar, o Megre, o Vicente Jorge Silva, eu, a Fátima Bonifácio, na altura era de esquerda, e fazíamos coisas sobre cooperativas e não só. Bom, era um departamento extremamente dinâmico e muito, muito interessante, que foi pura e simplesmente fechado, mas completamente fechado. E na altura o PS entra em força na RTP e faz mesmo um golpe. Aquilo foi mesmo um golpe. Agora não estou a ler. Tomás, foi assim uma coisa impressionante. E a sensação que havia era que o poder, assim, paz, bloco, tinha entrado, assim, uma coisa de cimento. E pronto, aquilo perdeu-se praticamente. Possibilidade de conseguirmos uma coisa ou outra, mas acabou. Acabou ali. Queria agora abrir o debate ao público, saber se há alguma pergunta. Ali, Raquel. Não gosto muito de falar em público, apesar de ser atriz, ter uma carreira. Antes de mais, queria agradecer à Raquel por este convite. Ontem e hoje tem sido fantástico beber cultura com pessoas que sabem realmente de arte, a arte que é tão desprezada hoje em dia, com tudo o que se passou. Aproveito para dizer, Margarida, eu penso que nós há 2 anos falámos. A Margarida é presidente de uma junta. Não, era presidente da Associação Portuguesa de Realizadores. Então não.
porque há 2 anos eu tive uma peça e alguém falou com a Margarida, não sei, se calhar é uma confusão. Sim, se calhar. Pronto. Não, eu nunca tive nenhum cargo. Não, pronto, então é outra Margarida. Tenho uma curiosidade muito grande, porque eu, apesar de ser do teatro, escrevo e sou encenadora. No último ano e meio voltei-me muito para o cinema, também porque tinha um grande amigo que infelizmente faleceu há pouco tempo, Francisco Veloso. Trabalhou o último trabalho dele foi comigo, no filme no Pico. Não sabia, o Francisco, desde pequeninos, portanto o choque é muito grande porque eu cresci com ele. E eu sei que o Francisco fez o som do filme do João César. Ele começou comigo também, na Relação Fiel e Verdadeira. Estou toda arrepiada, porque ainda há pouco tempo estive em casa da mãe que me ofereceu a claquete dele, porque eu escrevi um filme agora que está a concurso no ICA, mas não sei, porque escrevi, não é? Já é a segunda vez que estou a concurso, e a Raquel também me está a dar força. Depois vou passar o filme para a Raquel dar a sua opinião, como grande investigadora que é. Pronto, estou arrepiada porque eu não sabia. E alguma coisa nos está a fazer falar do Francisco, que desde os 17 anos foi o meu primeiro amor. Pronto, depois crescemos juntos. Era lindo de morrer. Eu tenho muitas fotografias com ele aqui, posso mostrar. Era lindo. Era. E a mãe ofereceu uma claquete e vinis e filmes antigos. Pronto, e como o Francisco trabalhou com o João César, e o João César é uma das maiores referências do cinema português, pela polémica, pelo talento, Recordações da Casa Amarela, os filmes. Como é que ele era? Como é que era este homem? Como é que era estar e olhar, como a Margarida diz, olhar para este homem? É uma grande curiosidade. Não me está a apetecer nada a falar do João César. João César era a complexidade em pessoa. É que eu gosto de coisas diferentes. Daí também é tal coisa. Sim, Às mas... vezes também uma coisa é obra, outra coisa é... Não. João César, pois, até à relação... João era muito... Já era bastante mais velho do que eu, era muito novinha. E viver com ele era muito fácil e muito difícil, eram as duas coisas. Era uma pessoa muito regular, calorosa, era ele que cozinhava, muito terna, namoradeiro, era muito calado sempre, não é? Mas depois falava imenso em casa, era muito diferente. E depois era um torturado, era uma pessoa que vivia em conflito permanente. Portanto, tudo com ele era complicado, tudo com ele era difícil. E eu era uma espécie de corrente que ligava a eletricidade à terra. E, por outro lado, era eu que trabalhava, porque ele podia passar fome, mas não aceitava nada que não fosse do seu agrado, que era bastante sofisticado. E, portanto, era uma pessoa muito complexa. É isso, eu não me posso simplificar. Muito menos uma vida inteira. Obrigada. Pronto, e é uma honra estar aqui com os dois, com todos. Eu preciso mesmo de aprender. E muito obrigada. Com certeza, se houver outra oportunidade, vou ter muitas perguntas, ou algumas. Obrigada, Raquel. Margarida, eu queria perguntar-te se essas fotografias que tu tiraste no assalto à censura, se elas estão publicadas em algum sítio, e já agora, se quiseres fazer um pequeno relato dos acontecimentos, e o Luís Galvão Teles também queria perguntar se lá esteve, suponho que tenha lá estado, no assalto à censura e ao IPC. Não, sim, não pronto, tive, por acaso. e que se puderem contar a vossa versão dos acontecimentos, na memória fragmentária que seja, só porque ontem estivemos aqui a ver outros testemunhos de outros participantes e agora gostaríamos de enriquecer esse episódio. Deus. Pronto, era isso. Eu já contei muitas vezes essas coisas. Fotografias fiquei com algumas.
Mas não tenho muitas, não, porque são assim pequeninas, preto e branco, mas tenho algumas. A máquina era tão má que pena. Quando cheguei à PIDE, ainda estava tudo atado, com fios, estavam lá as gavetas atadas com fios. A primeira coisa que me deram, ofereceram-me, que eu depois ofereci à minha mãe, eu não usava, foi um enorme frasco de perfume cabochado. Outra coisa, nas salas, no chão, havia cravos vermelhos e desenhos do João Rodrigues. Isso eu guardei. Do João Rodrigues, 2, muito bonitos. Vi as coisas do Marcelo Caetano, as fotografias de Marcelo Caetano, numa estante, uma estante de madeira escura, daquelas estantes com vidro, cuecas de rendinhas, isto na PIDE, o fumegar isso é que foi assim a coisa que mais me impressionou, o fumegar numa chaminé dos papéis queimados pelos pitos. Quiseram-me oferecer uma arma e eu estupidamente não. Eu devia ter aceito, nem que fosse por. Não, isso não aceitei, deve ter tido medo, mas era grande. Um militar, um jovem militar, deve ter engraçado. Pronto, eu aceitei o cabochar, um frasco gigantesco. Foi o assalto à PIDE, o assalto à censura. Fui com uma data de gente e trouxemos os lápis azuis, lápis vermelhos, não sei se ainda tenho, talvez não, um enorme candeeiro sinistro, preto, que era mesmo daqueles, era a imagem da PIDE. Uns livros que ainda estavam lá para serem submetidos, quer dizer, trouxemos debaixo do braço. Fartámos-nos de saltar em cima, no Largo da Misericórdia, em cima do retrato enorme de Marcelo Caetano, a arder. Bem, eu durante muitos dias nem ia à casa, praticamente, não é? Lá estive no Rato, dizendo que era do cinéfilo, portanto estava sempre no sítio em que conseguia estar, assistia ao assalto aos pisos, não ficou na fotografia, aquela coisa, assalto aos pisos, isto é, quando eles eram... uma vez ia a descer a Rua da Misericórdia, aquela calçada da Glória, e eu tive que subir e disse, minha pidezinha. Achei o máximo, minha pidezinha. Aquilo inspirou, estavam sempre a dizer às raparigas, não é? Mas aquilo achei mesmo graça, minha pidezinha. São memórias, são pequenas anedotas, mas estávamos assim em êxtase, não é? Eu há bocado ia dizer uma coisa, que havia também uma realidade. Não havia televisões em casa, nem nos cafés. Eu já fazia uma data de comentários, eu não tinha televisão. Portanto, as pessoas não tinham a familiaridade com a imagem e com como é que nós tratávamos ou deixávamos de tratar. Não havia nada disso. As pessoas não paravam em casa, não é? Éramos muito jovens também. Portanto, depois os meus amigos, que eram sobretudo os do Monte Carlo e do Tony dos Bifes, poetas, cada um reagia à sua maneira. Eram pessoas que já tinham um passado político, não tinham nascido para a coisa um bocado como eu, não é? Portanto, foi um tempo de aprendizagem no Monte Carlo, sobretudo, em que havia muita informação, verdadeira ou falsa, estávamos sempre a receber coisas, havia ameaças de fascistas que estavam também no Monte Carlo, faziam chamadas, chamam ao telefone. O Zé Gomes Ferreira, por exemplo, foi muito ameaçado, estava lá. Agora, no seguimento desta conversa, nesse assalto... não é nada. No seguimento nesse assalto que fizeram à censura, ontem o Lauro António também comentou que houve lá uns documentos que foram retirados e que o João César Monteiro, nomeadamente, retirou Da lá censura? material, Não é nada.
Ok. Pronto, isto foi no testemunho do Lauro António. Não, isso não foi na censura. Na censura fui só eu. Eu era muito mais aventureira do que o João César. Ele costumava ir assustado para casa dos meus pais à espera que eu chegasse. Não. Eu é que era mesmo aventureira. Isso foi na PID. Eram desenhos, um deles era um desenho muito bonito sobre o João César, que é um desenho muito bom do João Rodrigues, com o próprio João César. Mas isso é na PID, não é na censura. Mas na censura, o João César Monteiro também fez o assalto à censura juntamente com os outros realizadores. Não. Pronto, é um dos testemunhos que não estão a bater certo, porque isto também não está a acontecer. Não. E como eu estou a investigar a censura ao cinema, ando à procura dessa documentação. E se por acaso tinha conhecimento, ou se tem alguma documentação aí, a minha questão. Pois. Sim, pois, porque a censura era ali muito perto. Não, naquele momento em que eu estive, não estava João. Ok. Mas também não há nenhum material que tenham para lá perdido que eu conheça. Pronto. Que eu conheça. Não, nem me lembro de estar lá ninguém a filmar, mas eu só estou a falar do que eu assisti. Sim. Pois, que ele fez assim uma... Obrigada. Eu acho que o João estava mais... Sim, quer dizer, as coisas de memória são de facto muito esparsas. Andava de um lado para o outro. São muito esparsas, são mais daquilo que nós estávamos a fazer, a filmar, etc., do que das outras coisas. De qualquer maneira, tenho algumas, tenho até uma antes do 25 de Abril, relativamente curiosa, porque que se liga depois com outra, que era de que, há bocado tínhamos falado, estava sempre à espera do serviço militar, e o serviço militar chegou em 72, estava eu a misturar o Bestiaire, em Paris, depois daquela hesitação, venho e entro em junho, quase para o serviço militar. Entretanto, eu estava na Marinha, como técnico especialista da Marinha, que tínhamos só íamos para o ultramar, como se dizia, se de facto fôssemos uns nabos, incapazes, etc., porque senão conseguíamos sempre não ir, ou quase sempre. O mais difícil era a história da ginástica, era preciso fazer não sei quantas elevações, etc., e uma das coisas, um dos benefícios que nós tínhamos, privilégios, nós tínhamos era ter um serviço militar de 2 anos. Depois aumentou um bocadinho, 2 anos. E a certa altura, nessa altura, portanto, abril de 2000 e março, por aí, abril já é muito perto, fevereiro, março de 74, eles aumentam para 4 anos. E nós, os técnicos especialistas, fazemos entre nós um movimento contra o aumento. Não houve nenhum movimento coletivo, houve vários espaços, não é? E juntamente com várias outras pessoas, criámos uma comissão para ir falar com o almirante, aquele que fugiu para a chaminé, o que é que foi, e fomos falar com ele, discutimos, não sei o que mais, não levámos nada, continuámos a reunir. E nós reuníamos num sítio lindíssimo, como muitas coisas, Lisboa foi abaixo, que era no Clube Naval, um palacete fantástico, no Marquês de Pombal. E reuníamos lá, não? Assim, com um certo secretismo. E estávamos em casa, um dia saímos de uma reunião, éramos para aí uns 10 talvez, e começamos a ouvir uns passos atrás de nós. Acho que estamos nós tramados. E à espera que acontece, então chega ao pé de nós, uma pessoa, não se assustem, só vos quero dizer uma coisa, apoiamos o vosso movimento e não sei o que mais. De qualquer maneira, há coisas muito mais importantes que estão a passar aqui assim, no Clube Naval, e portanto nós agradecemos que vocês não voltassem a reunir aqui assim,
para não nos criarem problemas. Depois percebi que era o Emílio Guerreiro, o tipo das coisas culturais. E pronto, eram eles a pedir para nós não irmos lá, para não estragarmos a história da Revolução. Não, portanto, que eles estavam muito perto. Portanto, isto já deve ser muito perto do 25 de Abril. A consequência disso, não é bem a consequência, mas ligado com isso, eu, no dia 25 de Abril, acordo às 6 da manhã, vivia em Caxias, com o telefonema Fonseca Costa. Fonseca Costa era conhecido porque não dormia e então estava sempre a chatear às 7 horas. Ali foi um bocadinho mais cedo, não é? E chateava toda a gente, não sei o quê, é preciso fazer isto, é preciso não sei o quê. E viram as coisas todas lá. E eu recebo que eu dizer, mais uma revolução de direita, eles estão na rua, já estão na rua, uma revolução de direita, e não sei o que mais. E esta foi a primeira informação que eu tive. E eu era militar. O que é que eu vou fazer? Percebes? Comecei-me a aproximar de Lisboa, comecei a aproximar-me dali, da Praça das Naus, onde era o Ministério da Marinha. E a certa altura, um bocado apanhado naquela onda, há um militar que pega em mim e diz: é melhor entrar. E mete-me lá dentro. Só saio de lá 24 horas mais tarde, já depois de ter acontecido o assalto ao Carmo. Okay? Portanto, pedi o assalto ao Carmo por causa disso. Dormi em cima da minha secretária de trabalho, com os meus colegas, aqueles que foram quase todos, e com o nosso chefe, que era o pai de Miguel Esteves Cardoso. Que engraçado. É verdade. Dormimos uma noite juntos ali assim, a perder a Revolução. Portanto, e isso ficou-me. Depois são de facto as memórias avulsas. Eu também, depois disso, fui chamado pelo Varela Gomes para a Comissão de Extinção da Legião Portuguesa, e que é completamente louco. E de repente dava uma coisa, vamos à PIDE, temos de ir à PIDE, ver a PIDE, não nos deixam pedir autorização para irmos coisas, nós somos extinção da coisa, queremos ir lá. E então entramos todos para a PIDE dentro, não é? E eu tive a oportunidade de ver, de facto, algumas cartas minhas rasgadas, com fotografias para a minha mulher, há algumas, sobretudo, o que me fez, não sei o que é que me fez mais impressão, denúncias, há uns papelinhos assim, deste tamanho, não é? Uma delas era sobre a minha mulher. Nós estivemos na Casa dos Santos Portugueses em França. Há uma revolucionária muito perigosa e não sei o quê, não sei o que mais lá. É preciso arranjar alguém que a vigie. Procurem dentro da casa se há alguém que faça isso. Eu até fiz uma t-shirt disso, que às vezes uso. A outra era sobre o meu irmão Miguel, não é? Portanto, e mais haveria, mas eu, a certa altura, já não consegui continuar, ou puseram-nos na rua. Porque eu não nos deixava, havia a história. Quando eu fui já estava selada. Mas... Não estava, na altura não estava selada. Mas havia as ordens de não fazer não sei mais, e havia o nós, e estávamos a tentar ver coisas, portanto havia essa pressão, não é? Portanto, e pronto, são assim o meu encontro, eu tive só uma coisa engraçada, que foi também mais uma vez sorte, que foi na véspera, no 24 de Abril, eu fui ver a Traviata com a Joan Sutherland, e aquilo acabou, às 2 da manhã, estava uma chuvinha, aquela chuvinha do 25 de Abril, chuvinha miudinha, foi muito engraçado, porque foi uma Traviata maravilhosa, e aquilo acabou com ela a receber muitos escravos vermelhos. Foi espantoso. Claro que escravos reais ou achou normal, tiravam de cima muitos escravos. E claro, depois andámos, nessa altura andava-se pela rua de Lisboa toda a pé. Eu suponho que fui com o João até casa, na altura ainda vivia em casa dos meus pais. E fomos a pé até a Avenida de Roma, onde eu morava. Isso foi uma memória que depois foi construída depois.
incrível, assistimos quase ao 25 de Abril. O João ligou-me, eram pai 7 da manhã, assim uma coisa, e nós olhávamos na Praça de Londres para os polícias muito encavacados, sem saber se... porque nós parávamos a olhar para eles, sem saber, muito encavacados. É assim a memória que eu tenho, é a rua deserta, na altura, naquela zona, e os polícias com ar, sim, e pronto, e depois Rato, Carmo, os transistores, para saber quem é que estava aonde, onde é que estávamos, e pronto. Mas eu tenho uma história engraçada, só para ligar com esta, porque eu fui ao cinema também nessa noite, ao São Jorge, por acaso não me lembro qual foi o filme que eu fui, ver. E então, quando saí, tinha uma multa no meu carro. E eu disse, pá, que chatice. A tal altura tinha pouco dinheiro, mais uma multa e não sei o quê, não sei mais. Claro que foi uma multa que eu nunca paguei na vida. Temos tempo para uma última pergunta. Tenho que me ir embora daqui a um bocado. Depois encerramos. Boa tarde. Margarida, desculpe, eu queria só fazer aqui uma pergunta relativamente ao seu filme, A Relação Fiel. É que eu sou de Coruche e nós andamos a tentar perceber se de facto, se neste caso, o Fidalgo era a Lamorosa, se é a Lamorosa de Coruche. Chamava-se Erra. A terra. Erra. Não é da Lamorosa? É da Lamarosa, sim, mas o local mesmo chamava-se Erra Lamarosa. É porque há outra freguesia chamada Erra. Sim, sei lá, ao pé da Lamarosa. Sim. Pronto, é isso. Ai. É a Lamarosa e Erra, nunca mais tinha ouvido esse nome, é verdade. Porque o presidente da Junta da Lamarosa... Sim. Foi lá, pronto, eu sou funcionária pública. Sim. Trabalho na Câmara Municipal, no Gabinete de Comunicação, e isto tem a ver com o colega do Centro de Documentação do Museu. O presidente da Junta de Lamorosa foi lá, levou-nos esta história, que andamos a tentar investigar e saber realmente se isto... Mas é muito fácil, porque os nomes estão todos retirados direitinho do livro que foi publicado pela Imprensa Nacional. Relação Fiel e Verdadeira, que dá os sucessos de sua vida à criatura mais ingrata ao Criador. Pois. Era assim que eu, aliás, queria chamar, mas era muito comprido o título. Ficou só Relação Fiel e Verdadeira. Mas está lá, se pode conferir lá, na Imprensa Nacional. Pronto, a questão era essa, é que o Presidente da Junta diz que era. Sim. E a dúvida é que há mais lamarosas, e também há uma lamarosa... Não, é essa, é ao pé de Coruche. Pois, aliás, faz parte do Conselho. É absolutamente espantosa, do século XVII, sim. Depois eu adaptei, não é? E a travessia, eles faziam a travessia de barco. Não sei como subiam, não sei muito bem como é que isso era feito. A travessia de barco e com ele a cavalo, bem, é uma coisa espantosa no livro. A barca, eu não tenho a certeza se vem de Salvaterra do Escaropim, porque o rio Sorraia era não navegável, e por isso a tal barca, que contei estávamos aqui a falar, se for, tem a ver toda com essa ligação. Pronto, eu acho que a melhor maneira é mesmo ir ao livro, porque está lá tudo, os nomes todos. Pronto. A origem familiar. Ela era descendente do Afonso de Albuquerque, da Casa dos Bicos. E, portanto, há uma ligação, mas agora também já não tenho muito presente. Pronto, mas aqui é ótimo, porque assim o município pode adquirir o DVD e aqui pedir todo este... Pronto, é para ficarmos lá com o registro e ficarmos também para a população poder ver... Pois. Tem que ler o livro. Obrigada. E vale a pena. Estamos por encerrado, não é? Sim. Palma. Obrigado pelo vosso interesse. Eu gostava de agradecer imenso à Margarida e Luís Galvão Teles por terem estado presentes. Gostei imenso da conversa e de vos ouvir. O registro ficou feito. Depois vou passar, daqui a uns tempos, vai aparecer a filmagem na minha plataforma. Aos meus colegas, queria agradecer a todos, à Hilary por ter vindo de Londres, à Lili, que veio de Espanha, vieram pessoas da Covilhã, do Norte, portanto, muita gente
não tiveram todas presentes no mesmo dia, mas gostei imenso e muita gente me disse e agradeceu-me pelo ter organizado este encontro. Gostaria de ter sido que tivesse sido antes, mas devido ao Covid achei que não havia condições. Espero que para o ano haja um novo encontro e espero que seja, não é por ser aqui, mas gostava que para o próximo ano fosse num sítio diferente. Pronto, em 2019 foi na Gulbenkian, agora foi na Universidade, espero para o ano consiga ser no outro lado. E estou mesmo contente por todos terem vindo, porque às vezes eu disse isto aos meus colegas à hora do almoço, que muita gente da academia só quer ir a congressos e que depois têm publicações científicas e assim. O meu projeto não se trata disso, trata-se da recolha de memórias e por eles então terem-se disponibilizado e vindo e tiveram trabalho com as comunicações, que se eles aceitarem também irão ser publicadas na plataforma. Pronto, obrigada e espero que para o ano haja mais. Espero que não venha nenhum Covid. Obrigada.